Olá, pessoal. Eu tô aqui para me apresentar e apresentar o que eu estou fazendo no método PRM Coach. Meu nome é Gláucia Gomes, Glau Gomes. Eu sou PRM Coach Master e estou responsável por conduzir o grupo de estudo do PRM Coach, um evento que acontece uma vez por mês para o aprofundamento de protocolos de resoluções, de patologias, de entendimento, de como a gente ter mais eficiência a cada dia nas resoluções. O método PRM Coach ele é realmente surpreendente. Eu já estou aí numa jornada de 12 anos na área do desenvolvimento humano. Eu vou me apresentar um pouquinho. Minha área de formação é tecnologia. Sempre trabalhei no mundo corporativo, em grandes empresas, e com gerência de projetos, gerência de sistemas. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que faltava alguma questão importante na gestão de pessoas relacionado à questão humana mesmo. Eu sempre fui muito direcionada a resultado, sempre gostei de times eficientes e sempre tive bons resultados com equipe, com projetos. Tenho muitas histórias de sucesso nessa área. Acontece que eu via ao meu redor muitas pessoas, muitos colegas adoecerem e até perderem a vida por conta de muita pressão no trabalho, muitas cobranças e muito desequilíbrios, né? Pessoas perderem a saúde. Isso me chamava atenção. Isso me chamou muito a atenção quando eu vi um colega que se dedicou por uns 3 anos muito forte num projeto pesadíssimo e em menos de um ano depois que ele implantou o projeto, ele se foi. Isso realmente ele era jovem, muito jovem, tipo minha idade. Isso chamou minha atenção e eu achava que aquilo não era um modelo inspirador para mim de continuar crescendo nessa carreira. Nesse momento, eu comecei a olhar ao meu redor na alta gestão e perceber que não era aquilo que me enchia o coração, que me fazia brilhar os olhos. Então, eu nessa época fiquei meio perdida e conversando com uma amiga sobre coaching, comecei a pesquisar, isso foi em 98. Estava começando coaching aqui no Brasil. Eu comecei a receber mensagens de uma escola de coaching que eu me cadastrei e eu comecei a perceber que aquilo era o que me fazia brilhar os olhos. E eu estava assim num momento muito sem esperança de continuar, né? E pasmem, eu já estava pensando assim, se eu partisse, qual a maior realização minha? Eu já estava meio que fazendo o saldo contábil da minha vida. E, e eu fiz uma boa faculdade, eu fiz computação, tecnologia no ITA, né? Passei por experiências muito interessantes em empresas, fui treinando no Lloyds Bank, no Banco Real, participei de projetos globais, assim, minha carreira, ela foi bem sucedida, mas não era aquilo que me enchia de orgulho. O que me enchia de orgulho de verdade foi conduzir uma amiga que tinha bem poucos recursos, conduzir numa caminhada, numa jornada até ela fazer a faculdade,
direcionar ela para os cursinhos e dando a rota para ela seguir, porque ela não tinha na família dela quem a direcionasse e inspirasse. E hoje ela é uma profissional muito bem sucedida na área de Pilates, num dos institutos mais bem sucedidos. Então, na época, eu lembrei dela e falei assim: isso me dá orgulho. Isso foi muito importante, porque foi isso que definiu essa minha rota, porque isso combinava com o coaching que eu vinha lendo. Então eu decidi, eu vou ser coaching. Então eu fui procurar um orientador de carreira, que na época fez um trabalho na empresa que eu participava. E ele me recomendou algumas coisas. O curso de psicanálise, PNL, a física quântica com o parceiro dele que fazia projetos de RH nas grandes empresas. Acho que foi mais umas 2 coisas que eu não me lembro, mas isso ficou bem marcado. Mas ele não me recomendou o curso de coaching. E eu achei estranho, né? Mas eu sou meio teimosa às vezes, sabe? E nisso eu fui teimosa. Eu falei, tá bom, eu vou seguir essa rota, mas eu vou fazer o curso de coaching junto. E eu fui procurar ele porque eu percebia que os cursos de formação de coaching tinham tipo 120 horas, né, 160 horas. Eu queria fazer realmente uma transição de carreira. E eu pensava, como uma transição de carreira com essa quantidade de horas, né? Então, eu fui procurar psicanálise, e aí eu fui num evento, num congresso, eu fiquei assim, encantada com o que eu vi, não entendia quase nada mesmo, porque falava de Freud, das coisas de Freud. Sentei do lado de um moço que já era psicanalista, ele via o meu desespero, assim, perguntando tudo. Ele pegou e me deu um livrinho sobre Freud e falou: olha, lê isso aqui, porque o congresso era no sábado e no domingo, então do sábado eu vim para casa e tentei ler um monte de coisa e, assim, tentando me achar naquele congresso. Mas uma coisa muito impactante para mim foi perceber um trabalho que foi feito com esquizofrênicos e eu percebi, assim, que tinha amor naquele lugar. E foi o meu primeiro paradigma, assim, muito forte que eu quebrei. Porque eu fui criada em igreja evangélica e era como se o amor só existisse ali, sabe? E eu descobri que existia amor fora das igrejas. Aquilo para mim foi bem impactante. Eu fiquei muito impactada. Então essa foi o início de um caminho, de uma jornada de muita quebra de paradigmas. Bem, eu fui procurar a escola e aí eu tinha passado por um processo de regressão também com esse profissional. Então eu estava encantada. E aí nesse ano de 2009 eu fiz tudo junto. Eu tinha uma sede de descobrir esse mundo muito novo para mim. Eu fiz o coaching junto com o curso de regressão, junto com o curso de psicanálise. Foi um ano muito dedicado aos finais de semana. E eu comecei a ter contato com coisas assim que eu não fazia ideia, né? Que era conhecer as minhas dores, comentar sobre as minhas dores, tomar consciência. Bem, foi muito revelador e foi bem duro. Então eu comecei minha jornada assim. E nessa caminhada, vou dar uma resumida, eu percebi na formação de coaching que muitas pessoas se formavam e começavam a dar o coaching sem passar pela transformação pessoal.
E no curso de psicanálise, eu percebi que cada vez que eu aprofundava mais, parece que mais problemas apareciam. Parecia um buraco sem fundo. Bem, continuei, ainda sem entender direito para qual lugar que eu ia, se para psicanálise ou para o coaching, porque para mim era muito claro no começo que era o coaching, mas eu me apaixonei pela psicanálise, que fala muito do inconsciente, né? E o que me ajudou a decidir foi um audiobook que falava da ciência de ficar rico. Ele falava assim, e eu ouvia muito ele. E eu parece que eu repetia naquele trecho que falava: quanto mais se falava da doença, mais se criou a doença. Quanto mais se falou da pobreza, mais se criou a pobreza. E ele falava isso, eu não entendia direito, mas aquilo era para mim, era um sinalizador muito importante. Eu entendia que aquilo era real, mas eu não entendia o porquê. Bem, nesse processo eu continuei fazendo análise, fiz análise por 6 anos e um dia a minha analista faleceu, que era no dia em que eu ia ter análise com ela, e era uma amiga também. E eu fiquei muito abalada, porque naquele momento eu achava que a psicanálise resolvia todos os problemas. E como uma pessoa que fazia análise podia ter ido embora por conta de uma dor, da perda de um irmão, né? Eu falava, isso não faz sentido para mim. Isso pegou muito. Bem, depois eu saí do mundo corporativo um tempo, fui empreender porque eu não me achava pronta para ser coach, eu estava com uma formação, mas eu percebia que eu não descobri a forma de resolver todas as minhas questões, então eu não me autorizo a ser coach, porque qual que é o papel do coach, né? É mostrar para o coach que ele pode tudo, que ele pode resolver tudo, e o coaching é o condutor nesse processo. Então, eu me perguntava como que eu vou conduzir as pessoas a realizarem tudo se eu não conseguir? Então, essa era a minha grande questão. Bem, os desafios vieram, esse assunto ficou um pouco em pausa na minha vida, aí eu comecei a empreender, me relacionei com uma pessoa, essa pessoa tinha conflitos muito grandes, e eu conheci o HQI como uma ferramenta que pudesse ajudá-lo. E eu vi muita transformação nele rápida, né? Então eu achei muito legal, mas eu não precisava para mim porque os recursos que eu tinha até ali estavam ok. Bem, toda a situação foi mudando, a gente não teve sucesso nos negócios e nem sucesso no relacionamento, tudo acabou e eu fiquei despedaçada. E retomei para o mundo corporativo, encontrei forças para voltar para o mundo corporativo e quando eu encontrei exatamente o que eu defini, um trabalho perto de casa, todas as características, fui na entrevista, achei maravilhoso tudo. Quando terminou a entrevista, encontrei com um ex-chefe meu, com quem eu tive muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios. E foi exatamente essa pessoa responsável pela minha busca desse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque realmente os conflitos eram muito grandes. A gente sabia que um e o outro tinham competência, mas tínhamos muito conflitos. Bem, quando eu passei em todo o processo seletivo, depois de 5 entrevistas, eu fiquei sabendo que era para trabalhar na área dele, porque eu não queria saber até então. Nesse momento,
eu vivenciei uma ansiedade, assim, fora do comum. Eu era ansiosa, mas esse nível de ansiedade chegou a ser tão alto que me impedia de dormir e eu não sabia o motivo. Eu não sabia o que fazer e tentei meditar, tentei me autoanalisar e nada resolvia. E aí eu lembrei daquele método que o meu ex-companheiro tinha passado, então eu fui procurar. E aí foi maravilhoso, me ajudou a identificar logo de cara que era por conta dessa nova relação com uma pessoa que eu já tinha tido muitos desafios. Bem, eu trabalhei tudo isso e durante esse período na empresa, que foi de 2016 até 2019, eu realmente consegui resolver muitas questões até que eu já não me senti incomodada com as atitudes e comportamentos desta pessoa. Então, na verdade, ele não mudou, quem mudou fui eu, né? Então, foi um período de muitas descobertas e com um método, né, do HQI. Acontece que no período de 2017 a 2019, minha mãe e meu pai faleceram. E no final de 19, o responsável pelo método HQI faleceu. E mais uma vez eu me perguntei, alguma coisa não deu certo. Eu sempre olhei isso em várias situações, em vários grupos que eu participei, porque eu entendo que a gente, quando tem um propósito e uma missão, a gente tem saúde, vida plena, né? A gente não foi programado para ir cedo e ir embora cedo. Algo aconteceu de errado, ou a gente, né, provocou isso, alguma coisa. Bem, nesse momento, em 2020, eu caí numa tristeza profunda, no início de 2020. A questão que eu vinha trabalhando, que era o desenvolver essa carreira no mundo do desenvolvimento de pessoas e relacionamento amoroso, estavam indo cada vez pior, né? Não estava evoluindo. E eu me questionava o que está acontecendo, porque eu era muito praticante do método, né? Em paralelo, desde 2018, eu faço parte da Escola Revelação. E o que eu mais aprendi na Escola Revelação desde o começo é ser praticante. E essa prática eu não usei tanto nos métodos da escola, eu usei muito no método da HQI. Então eu mergulhei muito fundo, só que as coisas não estavam dando certo. Eu entrava em, se dizia lá, caos, né? Então, em 2020, eu tive a oportunidade de me abrir para esse método PRM Coach. E eu indiquei para um amigo. Então, quando eu me abri para esse método, foi como um mundo mágico que se abriu na minha frente. Eu não entendia direito, mas eu mergulhei com todo o conhecimento que eu tinha. Eu falei, olha, esse negócio parece bem interessante. E passei por alguns atendimentos com o PM Coach Master Roberto Avelino, que foi maravilhoso, porque ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, eu estava vendo alguém manuseando e eu aprendi mais acelerado ainda. E aí eu consegui resolver algumas questões que
eu sei que eu não conseguiria com nada que eu fiz, nada. Psicanálise, coaching, reiki, HQI, porque tinham questões espirituais, questões ligadas a meu pai e minha mãe, que já tinham partido. Então, eu consegui como que desatar vários nós. E todo esse conhecimento que eu fui acumulando me fez perceber a diferença de cada método, para que serve cada método, né? E hoje eu entendo assim como o PRM Coach, por todo o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que o PRM Coach trouxe para mim, eu nunca tinha visto em nenhum lugar sobre como o subconsciente cria a nossa realidade e como nós devemos fazer para que ele possa trabalhar na realidade que a gente deseja construir. Então isso é realmente incrível. Então eu me aprofundei, eu fiz o curso nível 1, na sequência eu fiz o nível 2, eu fiz o nível 3 e dá uma profundidade de resolução que eu vou te falar, é incrível. O nível de realização meu aumentou muito e eu consegui assim resolver essa questão que eu estava bloqueada há muitos anos nisso de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Hoje eu sou uma franqueada PRM Coach e eu trabalho no desenvolvimento de pessoas, na mentoria dos meus PRM Coaches e também agora no grupo de estudo para todos os PRM Coaches. Nesse grande objetivo, né, de ajudar a aprofundar esse conhecimento para a gente se auto-resolver, para a gente realizar mais, para a gente ser feliz, ser pleno, né? Esse sempre foi a minha busca, a plenitude, a alegria, a felicidade e a plenitude. Então, gente, tá aqui o meu convite para que você faça parte desse método, que é um método incrível, tanto para a autotransformação quanto para quem trabalha já com atendimento a pessoas em qualquer área, como psicólogo, psicanalista, como coaching, como fisioterapeuta, até como veterinário, viu, gente? Porque esse método dá para tratar animais, dá para tratar empresas, entendeu? É muito rico, é maravilhoso. Então, tá aqui esse vídeo para falar um pouquinho e convidar você para esse método, convidar você para fazer parte do grupo de estudo que é maravilhoso. Uma vez por mês a gente está junto aí aprofundando protocolos. Então, um beijo no seu coração e até breve.